paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 20 e versículo de número 24 e 25, que vai nos dizer assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, a incredulidade de Tomé. Nós precisamos ter bastante cuidado para nós não agirmos como Tomé. Tem pessoas que elas têm intimidade com Deus, elas têm experiências com Jesus, mas mesmo assim resolvem serem incrédulas. Era isso exatamente que acontecia com Tomé. Tomé sabia da promessa de Jesus, da palavra dele, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Mas mesmo assim, Tomé não acreditou quando os discípulos disseram a ele que Jesus havia ressuscitado. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas resolvem dar lugar à incredulidade. Tem muitas pessoas que elas resolvem não acreditar que o Senhor vai fazer o impossível acontecer na história delas. Elas preferem ser movidas pela incredulidade do que serem movidas pela fé. E através dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer: cuidado com a incredulidade. Declare comigo: eu vou vigiar com a incredulidade. Eu vou vigiar com a incredulidade. O nosso Deus não se agrada quando nós somos incrédulos. O nosso Deus não se agrada quando nós damos lugar à incredulidade. Hoje Deus diz para você: não é tempo de você estar dando lugar à incredulidade, mas você precisa acreditar na palavra, mas você precisa acreditar no que Deus falou que ele faria na tua história, pois Deus disse que ele vai fazer. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir, irmã, mas o cenário é impossível. E Deus está dizendo para você: por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Por acaso alguma impossibilidade que eu não possa agir, que eu não possa operar, que eu não possa fazer? Tomé faz questão de enfatizar a incredulidade dele. E tem pessoas que estão fazendo questão de serem pessimistas. E Deus está dizendo: não sejas incrédulo, mas crente. Uma das situações ali que deixaram os filhos de Israel, muitos deles morrerem no deserto, foi o quê? A situação da incredulidade. Porque eles resolveram dar lugar à incredulidade, por isso muitos deles morreram no deserto. E hoje Deus diz para você: a incredulidade é perigosa. A incredulidade matou a muitos no deserto, desagradou ao nosso Deus em extremo, quando os filhos de Israel peregrinavam no deserto. E aqui a mesma coisa estava acontecendo com Tomé. Ele estava dando lugar à incredulidade e isso não agradou a Jesus. Nós não agradamos a Deus, irmãos, quando nós damos lugar à incredulidade. E através dessa palavra, o Espírito Santo diz para você: não dê lugar à incredulidade. Declare comigo: eu não vou dar lugar à incredulidade. Eu não vou dar lugar à incredulidade. Tomé estava tão incrédulo aqui, que quando, irmãos, os discípulos contaram para ele que Jesus veio ali ter com eles, ele disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele tinha que ver, ainda tinha que tocar. Ele estava, irmãos, em um nível terrível de incredulidade. E tem pessoas que estão assim. Você está vivendo tanta adversidade que você já não está mais conseguindo acreditar em muita coisa, e Deus está dizendo: cuidado, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Declare comigo: eu vou ter fé, porque eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ter fé,
Porque eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo as Escrituras, não tem a probabilidade, irmãos, da gente agradar a Deus se nós não tivermos fé. Jesus não se agradou nada da incredulidade de Tomé. E hoje ele marcou um encontro com homens e mulheres aqui que estavam sendo tentados a cederem à incredulidade. E ele está dizendo: minha filha, meu filho, eu não brinco de fazer promessa. Eu não sou menino. Eu te falei que eu vou fazer, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Não seja alguém que duvida das palavras de Deus, de candoramante de rasto sobre a tua vida. Se Deus liberou uma palavra, não importa como esteja o cenário, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Jesus, irmãos, deixou bem claro que ele iria morrer. Antes de ceder, antes de acontecer, Jesus falou. Jesus revelou que isso ia acontecer. O Senhor já te mostrou muitas coisas antes delas sucederem, antes de acontecer. Então por que duvidar que ele vai restaurar? Então por que duvidar que ele vai abrir a porta? Então por que duvidar que ele vai salvar? Então por que duvidar que ele vai curar se tu tem experiência com ele? E tu sabe que ele é fiel para cumprir a palavra dele. Jesus disse que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ou seja, Ramancho de Rasto Candaraia, a história dele não ia terminar na sepultura. De Candaramancho de Rasto. Então, quando Tomé ouviu ali, irmãos, que os discípulos haviam visto Jesus ressurreto, Tomé tinha que acreditar. Tomé tinha que crer na palavra. Por quê? Porque já havia, irmãos, havido ali uma revelação. O Senhor Jesus já havia dito isso antes de acontecer tudo. E Deus está dizendo: já te revelei o que vai acontecer, mas você tem sido incrédulo em algumas áreas. Já te revelei o que vai acontecer, mas você tem sido incrédula em algumas áreas. Cuidado. Tem pessoas que Deus já disse que vai curar, mas você não está mais acreditando que o Senhor vai curar. Tem pessoas que Deus já disse a você que vai salvar, mas você não está acreditando que Deus vai salvar, porque você está olhando para o momento. Tomé estava olhando para o momento. Tomé havia visto, irmãos, o que havia acontecido com Jesus. E ele precisava ver Jesus ressurreto para crer. Será que é isso que está acontecendo com você? Tem que ver para crer? Será que eu estou, através dessa palavra, direcionada pelo Espírito Santo, conversando com Tomé? Pessoas que dizem: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar o dedo, se eu não colocar a mão, eu não acredito. E o Senhor está dizendo: até quando a incredulidade vai te guiar? Até quando você vai andar comigo e não vai confiar? Porque a pior coisa que existe, irmãos, é você lidar com pessoas que não confiam em você. Você pode fazer o que for, a pessoa não confia em você. Imagine você viver com alguém que só desconfia de você o tempo inteiro. Você acha que isso é legal? Que isso é confortável? Não é. Então imagine como é para Jesus. Uma pessoa que desconfia dele o tempo inteiro, sendo que ele é perfeito, sendo que ele é Deus, sendo que ele é fiel. E a pessoa fica o tempo todo: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito, porque fulano tem um coração de pedra, porque isso aqui é impossível. E Deus está dizendo: o que é impossível para mim? O que é impossível para mim? A incredulidade tem cegado pessoas, como cegou a Tomé aqui. E o Senhor está dizendo: cuidado, porque a incredulidade, ela é traiçoeira. Cuidado, porque a incredulidade, quando ela vem, ela dá trabalho para sair. Tomé estava tomado de incredulidade. E Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Jesus sabe como está a vida, o coração, a mente de pessoas aqui. E por isso ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e para te dizer: você tem que acreditar. Na verdade, você tem que ter fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E não tem a probabilidade de você contemplar alguns milagres se você continuar com o coração duro e incrédulo como está. Isso só está atrapalhando você.
E isso só está atrapalhando o mover de Deus na sua vida. Você sabia que a incredulidade, ela atrapalha o mover de Deus na nossa vida? Muitas vezes, irmãos, o nosso milagre está perto. Muitas vezes Deus está às portas de fazer o impossível acontecer na nossa história. Mas a incredulidade começa a vir, a gente começa a dar lugar e isso começa a nos afastar do Senhor. E se estamos afastados de Deus, automaticamente não vai ter milagre. Porque a nossa fé começa a ser minada. A murmuração começa a acontecer. E hoje Deus diz para você através dessa palavra: não dê lugar à incredulidade. Não haja como Tomé. Mas seja uma pessoa que tem fé, seja uma pessoa que acredita, seja uma pessoa que sabe que para Deus não existe nada impossível. Você vai ver aqui, no versículo de número 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, ele aparece aqui novamente aos discípulos e Tomé estava presente. Quando Tomé, irmãos, está presente ali, Jesus, ele fala com Tomé e ele diz assim, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado. Jesus repreende ele. Jesus diz: não sejas incrédulo, mas crente. Hoje ele está dizendo para você: será que você tem que ver para crer? Será que primeiramente você vai ter que colocar a mão do lado? Será que primeiramente você vai ter que colocar o dedo onde está o cravo? Ou você vai acreditar antes de acontecer? Ou você vai escolher agir por fé? Porque o próprio Jesus deixou bem claro: bem-aventurados que não viram e creram, bem-aventurados que têm fé. Bem-aventurados que não contemplaram na manto de rasto candaraia diante dos olhos deles, mas acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Mas acreditam que Jesus pode fazer um milagre. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, lance essa incredulidade fora. Declare comigo: eu vou lançar fora a incredulidade e vou ter fé. Eu vou lançar fora a incredulidade e vou ter fé. Eu tenho certeza que você não quer perecer. Eu tenho certeza que você não quer ser repreendido por Jesus dessa forma. Eu tenho certeza que você não quer entristecer o Espírito Santo que habita em você. E é por isso que você vai dar lugar à fé. E é por isso que a partir de agora, você não vai ser movido, você não vai ser movida pelo cenário, por aquilo que você está vendo, ou até mesmo por aquilo que o inimigo tem tentado colocar na tua mente que vai acontecer. Mas você vai ser movido pela palavra. Se ele falou: eu não preciso ver para acreditar. Ele disse que ele iria morrer. E ele disse que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então eu tenho que crer na palavra. Ele disse que vai salvar teu marido, crê na palavra. Irmão, mas é impossível, crer na palavra. Não sejas incrédula, mas crente. Ele disse que vai abrir a porta de emprego, falou, mas é impossível. Não sejas incrédulo, não sejas incrédula, mas crente. Acredite que ele vai abrir. Acredite que ele vai salvar. Acredite que ele vai restaurar. Ele quer que você tenha fé. O Senhor trouxe pessoas aqui para trabalhar na sua fé. Declare comigo: eu deixo Jesus trabalhar na minha fé a partir de agora. Eu deixo Jesus trabalhar na minha fé a partir de agora. Quando você deixa Jesus trabalhar na sua fé, quando você resolve lançar fora a incredulidade e dizer: eu não quero mais saber de incredulidade. A partir de agora eu vou acreditar porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é fiel, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu tenho experiência com ele, eu sei que ele vela sobre a palavra dele para fazer acontecer. Quando você começa a agir assim, o seu cenário começa a mudar, os seus dias são mais leves, o nome do Senhor começa a ser glorificado na tua história e diante dos teus olhos você começa a ver milagres. Irmão, só vê milagre quem dá lugar à fé.
Só vê milagres quem não dá lugar à incredulidade. A incredulidade leva para o buraco. A incredulidade leva para a derrota, para a destruição e até mesmo para a morte espiritual, para a morte física. Não seja uma pessoa incrédula. Acredite, Jesus pode. Jesus cura, salva, liberta, restaura. Leva para ir morar no céu. E a incredulidade não é para a nossa vida, mas nós temos que ter fé. Vamos lançar fora a partir de hoje toda a incredulidade, toda a murmuração. E nós vamos a partir de agora andar por fé e não por vista. Vamos acreditar que o nosso Deus é fiel e Ele vai mudar a nossa história certamente, porque Ele é fiel para cumprir a palavra, porque Ele é fiel para cumprir o desígnio, porque Ele é fiel para fazer aquilo que Ele disse que Ele faria na nossa história. Jesus aparece aqui, diante dos olhos de Tomé, e Tomé pôde contemplar. E o Senhor está dizendo, vai ter milagres diante dos teus olhos. Mas não dê mais lugar à incredulidade, porque isso entristece o Espírito Santo. E nós não estamos aqui para entristecer o Espírito Santo. Nós sabemos da nossa dependência dele. Nós não queremos afastar ele da nossa vida. Nós queremos aproximar ele da nossa história. E a incredulidade, irmãos, ela afasta o Espírito Santo. Mas a fé, ela aproxima. E hoje o Senhor está dizendo, eu quero estar próximo de você. Eu quero estar próximo da tua casa. Acredite que eu posso fazer o impossível acontecer. Acredite nas palavras, na profecia, no que Deus falou a teu respeito. Porque Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Tire toda a murmuração dos teus lábios. Tire toda a incredulidade do teu coração. Porque certamente Deus vai honrar a sua fé. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas como Tomé, que precisou ver para acreditar, que disse, se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Mas seja alguém que tem fé. Seja alguém que é movido pela sua fé. Porque você vai ver o impossível acontecer diante dos teus olhos. E outra coisa, com a sua fé você agrada o coração de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, para agradarmos o coração do nosso Criador. A partir de agora tenha fé e peça, Senhor, me ajude. Porque eu quero lançar toda a incredulidade fora. Eu quero acreditar que o Senhor vai sim transformar a minha história, pois o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor lance fora toda a incredulidade do nosso coração. Não queremos ser incrédulos, mas queremos ser crentes, como o Senhor falou. Acrescenta-nos fé, Pai. Ô, Senhor, mesmo que o cenário seja contrário, nós não queremos ter incredulidade, nós queremos acreditar na tua palavra, porque sabemos que o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. Sabemos também que sem fé é impossível te agradar. Nós queremos te agradar, Senhor, por isso eu te peço, nos ajude, Pai. Nos ajude a termos mais fé, mais confiança, porque o Senhor é fiel para curar, para libertar. O Senhor é fiel para restaurar. O Senhor é fiel para fazer o impossível acontecer e o teu nome ser glorificado. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor está lançando fora toda a incredulidade. O Senhor está acrescentando fé na história do teu filho, na história da tua filha. Eu creio, Pai, que haverá milagres, pois o Senhor é fiel e a tua palavra se cumprirá na nossa história em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que toda profecia, toda palavra liberada sobre a nossa vida vai acontecer, porque nós vamos ter mais fé a partir de agora em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura
Causa ganhar na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você: lance fora toda a incredulidade. A incredulidade não agrada ao Senhor. A incredulidade te afasta do seu milagre. A incredulidade te afasta dos céus, te afasta de Deus. Peça ao Senhor que te acrescente fé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Aqueles que andam por fé são bem-aventurados. Você não foi chamado para andar por vista. Lembre-se disso. Você não foi chamado, escolhido para andar com incredulidade, sim, para andar com fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.